Convidar o missionário Fabinho para chegar, um amigo, né? Tem um trabalho lindo aí, maravilhoso, na formação de missionários, né? Jovens casais. Agora mesmo estava me contando de um casal, pode se assentar, de um casal da igreja lá do Paraíso, que tem um chamado missionário lá para a Ásia, e eles vão se preparar na base do Nordeste, né? Na base do Nordeste, vieram conversar com ele e vão se preparar na base do Nordeste para ir para o campo missionário, que é um campo transcultural, né? Então, a Jumib, que é aí a junta de missões da Betânia, e hoje ele é o coordenador aqui, né, da base, e já foi missionário no Paraguai, no Senegal, e também com vários trabalhos, daí trabalhos evangelísticos e missionários no sertão, e hoje ele cuida dessa formação missionária, tá? Então é um amigo que também apoia o Ministério de Atletas de Cristo, todo lugar que ele esteve, lá mesmo com vários atletas no Paraguai, né? Atletas do futebol feminino, atletas do futebol masculino e outros, aqui em Campinas com o pessoal do vôlei, né? E também com os jogadores aí da base dos clubes. Então ele vai trazer uma palavra abençoada para o nosso coração. Estenda suas mãos para cá e vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós queremos nesta hora pedir de maneira especial que o Senhor use a vida do missionário Fábio, Pai, e que o Senhor fale ao nosso coração através da sua vida, seu testemunho e a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre a vida dele, sobre a família, sobre o seu ministério, Pai, onde ele estiver. Em nome de Jesus. Amém. Amigo, fique à vontade. Deixa eu só dar um recadinho aqui para a igreja. Semana que vem, hoje, nós também íamos ter mais um missionário. Só que ele não pôde, teve uma cólica renal e teve que voltar, né, correndo para o Nordeste, que é o missionário Pontes, e ele não pôde estar conosco. Semana que vem nós vamos ter também um tempo de celebração, né? Eu vou estar celebrando aí 20 anos de ministério pastoral, né? Eu comecei ali com 22 anos, plantando uma igreja em Atibaia, e foi no período de outubro, e agora vamos completar aí 20 anos do ministério pastoral, então vamos ter um tempo de celebração aqui também, né? E uma comunhão gostosa, tá bom? Então só avisando os irmãos. Assim, tá bom, já estão rodando. Não, tranquilo. Bom dia, queridos. A paz do Senhor. É sempre uma alegria poder estar aqui na igreja de pessoas queridas, amada, pastor Edmu, sua família, né? E os demais irmãos que a gente tem uma caminhada, tem um carinho grande, né? Pelas famílias representadas aqui também, né? Então eu sempre fico feliz de estar aqui, porque a gente se sente em casa, sentimos em família, e eu fico muito feliz aí de poder ter nessa caminhada o pastor Edmu, que tem sido aí um presente de Deus para mim, para minha família, que ama missões, que apoia missões e está em missões. Então a gente louva a Deus pela vida dele. E a Igreja Nazareno do Jardim Guanabara, nós temos ali todas as manhãs a intercessão com os missionários lá na base, né? Todo dia bem cedo estamos orando, e a Igreja do Guanabara está o nome ali da Igreja Guanabara e o nome do pastor Edmu e sua família. Então a gente louva a Deus por essa igreja. Meu nome é Fábio, né? Casado com a Simone, tem uma filha de 11 anos, a Camila. Simone não pôde estar aqui, tem um compromisso, já está tendo agora, né? De dar aula ali, mas trago a paz para todos aí, o abraço dela. Estamos aqui na base, somos membros da Igreja do Nazareno também, mas a nossa é ali no Jardim Paraíso. E também somos da Missão Betânia. A Missão Betânia não é uma igreja, em si, uma agência missionária, que trabalha em parceria com as igrejas. Então, cada missionário que faz parte da Missão Betânia, ele tem que ter uma igreja, né? Porque não existe missionário autônomo, e sim, ele tem que pertencer a uma igreja, estar respaldado pela sua igreja. Então, ali nós temos os missionários da Igreja do Nazareno, Batista, Assembleia. Então, nós ali estamos recebendo, dando todo o suporte, o cuidado
para o missionário que está indo para outro país. Então, a Missão Betânia, ela, meio de janeiro, eu estava conversando ali com o pastor Edmu e o pastor Rogério. Meio de janeiro do ano que vem, ela completa 60 anos no Brasil. E ela temos aqui 3 frentes. A editora Betânia, que é a que publica os livros, os seminários Betânia pelo Brasil, e a Junta de Missões Betânia, a JUMIB, que é aqui no bairro Bananal, Campinas, sentido Jaguariúna. Ali você pode pode conhecer, pode passar um tempo conosco, será muito bem-vindo, será uma alegria enorme receber vocês. Se o irmão quiser voltar à base ali para mim poder falar, depois o irmão pode tirar as fotos para não tirar a atenção lá dos irmãos. Se quiser dar um... Acho que não está ouvindo, né? Se quiser mostrar aquelas fotos bem devagar, as fotos lá da base, tá bom? Só para a gente... Isso. Ah, beleza. Aí esse ano nós terminamos esse chalé, né? Cada casa que nós temos ali é o nome de um país. Essa casa é a Casa México, vocês vão conhecer. Ali, aquela casa ali é a Casa Estados Unidos, mas de frente para a piscina. Né? Temos a piscina ali na base. Muitas igrejas da região usam para batismo, né? Tudo. Aí mais chalés ali, né? Ali atrás daquele chalé tem mais uma casa, que é a Casa Paraguai. Ali a Casa Senegal, Quênia e Sudão Sul, 3 chalés. Aí é campo de vôlei, quando tem bastante homens, vira futebol. Então, é uma área que a gente usa bastante, né? Praticamente quase todos os dias estamos jogando, como tem poucas pessoas, vôlei. Ali é um parquinho para nossas crianças e a nossa capelinha ali de oração, né? Vocês vão gostar bastante. É um espaço grande, onde cada missionário tem a casa. Essa semana nós descobrimos um vazamento lá na piscina, né? Bem naquele canto ali. Então nós vamos fazer toda aquela parede ali de novo, né? Rebocar, passando o revestimento. Aí já é lá no Senegal, né? A igreja lá na cidade de Thiès. A igreja que nós temos ali, uma das igrejas, né, que tem ali lá no Senegal. Esse é o pastor Emê, que estava aqui conosco, ficou apenas 30 dias, já retornou sexta-feira passada, já está lá, e já voltou sexta passada, e na segunda sua esposa teve neném, nasceu, o 4º filho do pastor Emê. Aí é um culto, um presente ali para as crianças. Aí já é lá no Paraguai, onde nós estávamos também, as alunas com as roupas típicas paraguaias, daquela nação que a gente ama tanto. Aí foi no nosso culto de despedida, eu, Simone e a Camila, né? Com a camisa ali, com as cores da bandeira paraguaia. Um momento bem difícil para nós. Essa aluna aí, a Simone, estava discipulando as meninas, tem uma história, marcou bastante, e a gente louva a Deus pela vida dela. Então, por isso que registramos essa foto. Aí, eles queriam que eu colocasse o óculos dele para tirar foto. Imagine eu com esse óculos aí. Foi numa sala de aula, nós estávamos dando aula de educação cristã lá, o ano passado. Bom, retornou. Se quiser dar uma pausa aí para mim poder falar, né? E obrigado aí, pastor. Obrigado, querido, por estar passando aí as imagens. Lá no Paraguai, a missão tem alguns missionários fora do país, né? Na Ásia, na África, na América do Sul, e na América Central temos também um missionário que está trabalhando no país. Esse a gente pode falar porque não é um país, mas está bem no interior daquele país, que é lá no México, né? Bem difícil acesso, difícil para o cristão morar, porque o México também hoje já se encontra em um país de perseguição, né? Então ele se encontra em um lugar ali em um vilarejo do México. Vai voltar agora final do ano, dia 26 de dezembro, está pousando em Guarulhos. E, então nós temos alguns missionários espalhados pelo mundo, na qual todos praticamente saíram daqui. Aqui a base são os missionários que já passaram por seminários e querem ir para o campo transcultural,
E aí nós damos o suporte, né, o treinamento, tanto até linguístico, como também o apoio emocional, onde temos uma psicóloga cristã, que é lá de Minas Gerais. Ela vem a cada 3 meses aqui para acompanhar não só esses que estão indo, mas também nós também, né, que precisa também. E aí passa um tempo fazendo atendimento com todos os missionários. E aí ela vai falar para nós se aquele missionário realmente já pode ir para o campo ou não. Por que tem que ter esse preparo, queridos? Porque já aconteceu de pessoas de ir para o campo daqui 3 meses e ela olhar e falar, essa pessoa não pode ir agora, e ela tem diversas crises emocionais, diversas crises internas, e que aquilo não foi ainda curado. Se a gente envia para o campo assim, aquele missionário que está há anos trabalhando no campo, né, suando, investindo a sua vida naquele lugar, aí chega uma pessoa mal preparada e ela pode colocar abaixo tudo aquilo que o missionário que está lá vem construindo, vem trabalhando, devido à sua crise interna, que não foi tratada, né, que não foi curada, e chega ali, pode destruir toda a equipe que está ali trabalhando. Então tem que ter todo o preparo, todo o cuidado, e aquela pessoa sentiu de Deus que realmente ela tinha que esperar, e ela ficou um ano, mais um ano ali conosco, depois ela foi para o campo, e foi uma bênção de Deus para onde ela foi, né, onde ela trabalhou com criança, trabalhou e deixou marca na vida daquelas crianças naquele país. Então a gente, então aqui tem todo esse cuidado, e todo missionário que chega ali tem que ter um respaldo, né, pela sua igreja, pelo seu pastor, né, tem que estar, a sua igreja tem que estar ciente, o pastor tem que assinar, porque para a gente enviar, tem que ter todo esse cuidado nessa parceria missão e igreja. Então, por isso que nós pertencemos a uma igreja, a missão ela é interdenominacional, então a igreja que envia, que apoia o seu missionário. E nós estamos ali dando um apoio logístico, dando o suporte, tudo isso que nós falamos aqui. E a base também é um lugar para você que queira conhecer, né? Muitos irmãos, eu estava falando ali lá para o pastor, que esse mês de novembro temos igrejas marcadas até o último sábado do mês de novembro, até o dia 26, né? Igrejas de São Paulo, de Campinas, de regiões aqui próximas, que vão praticamente todos os finais de semana e os feriados ali vão passar conosco esse mês de novembro. Então a gente fica feliz porque a base está ali também para servir a igreja, para poder passar como que vive um missionário, como que é uma base missionária, e aí os missionários que ali estão também compartilham um pouco o seu testemunho, aqueles que estão ali em trânsito, né, que vêm de férias, passam um tempo ali conosco, então a gente já aproveita ele para ele compartilhar para a igreja, para os jovens, para os adolescentes, a sua experiência, aquilo que ele tem passado ali no campo. Então isso tem sido muito bom, que através desse trabalho, muitas igrejas que vai ali, passa o final de semana, acaba um dos jovens, um dos irmãos, acaba sendo tocado e quer ir para um seminário, quer se preparar, como foi esse ano, né? Uma jovem já foi, está no seminário, e agora recentemente foi um jovem, uma equipe no último feriado que teve agora, dia 12, foi uma equipe de jovens lá do sul, da cidade de Gravataí, e uma menina que já tinha um chamado e agora ela foi direcionada e o ano que vem está indo para o seminário, porque ela quer ir para a Ásia também. Então a gente, esse é o nosso papel, de poder impactar a vida de outros, para que a pessoa possa entender como que é missões, que às vezes a pessoa não conhece, quer ir, mas não tem aquele direcionamento, e é isso que a gente tem feito. Como o pastor Edmundo mencionou, um casal que é agora lá da nossa igreja, tem um chamado para a Ásia. Nós sentamos com ele aqui na base da missão de janeiro, e de janeiro eles vão para o nosso centro de treinamento, que é um seminário teológico, né? Mas lá também tem coisas práticas que faz pelo sertão do Brasil. Então eles vão estar lá em treinamento, depois retornam para Campinas, e de Campinas vão aonde o Senhor tem colocado em seu coração. Então, um pouquinho da missão. Lá no Senegal, como vocês viram algumas fotos, Senegal, já compartilhei aqui
algumas vezes, alguns aqui estavam, outros não. O Senegal é um país islâmico, 6% daquela população é muçulmana, e nós estamos ali com um trabalho ali naquele país. Hoje, o Senegal, hoje temos a cidade de Dakar, que é a capital, temos uma igreja, cidade de Thiès, que vocês viram ali a foto, Tambacounda, que é já a fronteira com Mali, Lago Rosa e também a cidade, me fugiu o nome agora, mas são 5 igrejas naquele país, aonde que nós temos olhado, aonde que o Senhor tem abençoado. O Lago Rosa, para que vocês possam entender, depois do culto vocês podem colocar lá no Google, Lago Rosa Senegal, vocês vão ver um Lago Rosa. É exatamente isso mesmo, não é foto, não é fake news, não é mentira. O lago tem umas 3 meses, né? Tem um período de 3 meses a um ano que ele fica rosa, né? É umas algas, né, que soltam uma certa coloração e aquele lago fica rosa. É muito bonito. Eu tive o privilégio de ver algumas vezes aquele lago e você não afunda, porque é muito sal, né? Ele é um mar morto, o excesso de sal ali é muito grande, então você pode passar de um lado para o outro, você não afunda. E em alguns cantos tem um quiosque, que é onde tem piscina, né? Porque você sai dali, você já entra numa água para você poder tirar o sal. Em toda a história do Senegal, nunca ninguém se afogou, só uma pessoa que quase se afogou ali, que é esse que vos fala. O pessoal, nós estávamos lá em 2011, e aí o pastor falou assim, Fabinho, mergulha dentro para você ver como brilha. E aí eu abri o olho para ver como brilha, o sal foi no meu olho, deu aquele desespero, eu comecei a bater água e saí correndo para tirar aquele sal, mas eles dão risada até hoje que eu deixei meu nome lá como a única pessoa que quase se afogou. Mas brincadeira à parte, mas o Senegal é isso, queridos. O Lago Rosa era onde que era a antiga chegada do Rally Paris-Dakar, hoje está na América do Sul. Ali era exatamente a chegada, no meio do deserto mesmo, né? Você chega ali, temos uma escola ali hoje, naquele lugar, com 600 alunos, e para construir a escola, o líder lá do vilarejo, né, quando o pastor Bruno foi falar com ele, o pastor Bruno falou assim, você permite nós construir a escola, mas nós vamos construir a escola com a igreja junto. E foi construída a escola. Quando as crianças vê o carro lá da missão chegando, irmão, parece que nasce criança no meio da terra. É muita criança naquele lugar, muita criança mesmo. O pastor já foi para a África, sabe, como já tem uma certa dimensão de como que é o país africano. E ali no meio do nada aparece tanta criança lá naquele lugar, e as crianças estão sendo ali discipuladas, estão na escola. Um dia, o neto desse líder desse vilarejo, o neto um dia subiu lá na escola, né, que a escola fica bem numa ponta, estava subindo lá no telhado, ia lá no banheiro, olhava de cima, e a Gilbertina, que é a líder lá da escola, a diretora hoje da escola, perguntou para aquele homem, você está subindo aí em cima, você não pode, que tanto você procura aqui, que tanto você está procurando. Aí aquele homem falou assim, não, que engraçado, porque lá da minha casa, lá de baixo, eu olho aqui para cima, à noite, toda noite, eu estou vendo uma cruz brilhando. Isso chamou muito a minha atenção e eu estou procurando aonde está essa cruz. E ela falou, aqui não existe cruz nenhuma, né? E aí foi aí que ela aproveitou e falou do Evangelho de Cristo. Muito dessas pessoas, irmãos, estão se convertendo através de sonhos, através de visões, né? Deus tem se revelado para esses muçulmanos. Então, quando você está orando pelos missionários, orando pelos países, as orações de vocês têm chegado neste lugar, né? Às vezes a gente pensa que não, Senhor, mas eu nem conheço, eu vou orar. Irmãos, é nessa hora que Deus realmente tem, as suas orações têm atravessado o oceano, têm chegado nesses países. É somente Deus, irmão, para mostrar uma cruz para aquele homem e através da cruz aquele homem se converter, né? Somente ele para fazer isso. Não precisou ir lá
abrir a Bíblia, discipular, falar de Jesus para aquele homem. Não precisou, o Senhor se revelou para ele. E aquele homem, na hora, aceitou Jesus. E hoje, a última vez que eu fui lá visitar foi em 2018. Eu pude sentar do lado dele enquanto estava tendo louvores, aquele homem cantando, adorando a Deus. E não tem como você não se emocionar e falar: Deus, o Senhor se apareceu através da cruz na vida desse homem que está do meu lado, né? Senhor, quanto vale nós dobrar o nosso joelho, orar nas orações intercessórias que temos aqui, orar pelos missionários. Senhor, abençoe a obra missionária. Irmãos, Deus já está abençoando. Deus tem suprido, né? Temos um amigo no Oriente Médio que ele estava indo de um país para outro, um país muito fechado. Ali tem muitos países muito fechados. E ele estava levando muitas coisas ali em seu carro, Bíblias em pendrive. E aí, quando são três revistas policial até você atravessar a fronteira. A primeira é perguntar nome, tal, para onde está indo. A segunda é saber o que você está fazendo. E a terceira era revistar o carro. Quando ele parou na segunda, que ele olhou a polícia revistando todo o carro que estava já na outra revista, aí ele falou assim: meu Deus, agora eu vou ser preso. Senhor, guarda minha vida, abençoe minha família, abençoe meus filhos. Irmãos, quando ele chegou na terceira, o policial perguntou para onde que ele estava indo. Ele, para tal lugar. O pessoal só olhou: pode ir. Ele, o quê? Pode ir. E aí ele foi, passou tranquilo aquela fronteira, e ele começou a orar ao Senhor. Na hora ele já tinha mandado um pedido já de oração, os irmãos entraram em oração, e irmãos, ele conseguiu atravessar aquela fronteira sem nenhuma revista. Chegando na onde que ele estava indo, em um determinado vilarejo, né? Um senhor chamou ele para conversar, e o Senhor chamou ele de canto, e ele falou: o que esse senhor vai fazer comigo? Me chamando assim para o lado de fora do vilarejo. Ele achou que poderia acontecer alguma coisa. E aí esse senhor falou para ele: ó, fica aqui. Chegou em uma árvore e falou: fica aí. E esse senhor subiu a árvore. Quando se esqueceu, esse senhor olhou para ele e falou: faz 22 anos que eu oro para uma pessoa como você vir até aqui. E o Senhor me mostrou que você ia chegar aqui. Aí, o senhor é... Então, sim, sou cristão. Faz 22 anos que eu evangelizo o meu vilarejo com apenas o livro de Lucas. Ele mostrou o livro de Lucas todo amassado. Ô, irmãos, não tem preço isso. Não tem preço. 22 anos ganhou a sua família com apenas o livro de Lucas, né? E esse homem chorava, emocionava, né? Muitos aqui conhecem esse... Talvez você já ouviu falar desse missionário, né? Como o culto é transmitido, depois a gente pode falar o nome dele para vocês, o lugar onde ele está. Mas, irmãos, e foi muito choro ali. E o pastor aproveitou e deu aquele monte de Bíblias para aquele povo, para aquele vilarejo, né? E foi algo impactante que ele nunca mais esquece. E eu também não vou esquecer. Sempre estou compartilhando isso. O poder da oração. Irmãos, orem a favor. Nosso missionário, o pastor Bruno, que estava lá no Senegal um tempo, ele chegou lá no banco para tentar resolver uma situação, não conseguia resolver, e tinha que pagar o aluguel, pagar a luz, pagar o aluguel lá do ministério, onde tem o ministério, não conseguia, e o gerente não conseguia tirar o dinheiro ali. Quando ele saiu do banco, chegou um senhor muito bem arrumado, gravata, paletó, falou: Messier, né, senhor, lá se chama pelo sobrenome, Messier Câmara, por favor, eu vou resolver para você isso aí. Me dá o seu cartão que eu vou resolver agora para você. Esse senhor, quando ele foi dar o cartão para esse homem, passou uma pessoa por detrás desse homem, fez assim para ele. Aí ele: não, eu não vou dar. E aí guardou o cartão. E aí: não, eu vou resolver. Não, depois eu venho aí para resolver. E nisso, o pastor Bruno viu esse senhor entrando como se fosse uma parede assim, entrou. Aí o pastor Bruno, na hora que ele falou que não, ele foi atrás para saber quem era aquela pessoa que fez assim. A hora que o pastor Bruno entrou, irmão, mais ou menos, exatamente assim. A hora que ele entrou, não tinha saída nenhuma, não tinha nada, era um muro. Irmãos, quem pode ter aparecido? Foi um anjo do Senhor. Foi um anjo, e talvez o pastor Bruno não pagasse, aquele dinheiro era para pagar o ministério, era para pagar o aluguel lá daquele lugar, eles poderiam sair dali, enfim, a gente não sabe o que poderia acontecer, mas Deus sabia, irmão. Então foi um anjo
que apareceu ali para o pastor Bruno. Então, assim, Deus tem estado presente na vida dos missionários, aonde quer que eles estejam. Tudo isso através das suas orações. Deus tem a igreja de Itiés ali que vocês viram a foto, é a igreja que mais cresce naquele país. É a igreja que mais tem jovens sendo batizados. O pastor Emê é um homem muito de oração, muito comprometido. É um pastor que tem ali, ele é congolês, se converteu ali no nosso ministério e Deus levantou esse homem para a igreja naquele país. Tem feito grande diferença. Então, esse é um pouquinho do Senegal, queridos. Lá no Paraguai, Deus tem... O Paraguai já está ali há 30 anos, na cidade de Luque, 6 quilômetros da capital. É uma cidade metropolitana, uma cidade muito grande. A missão é uma base muito grande. Dentro dessa base tem uma escola cristã. É uma escola que hoje tem quase 500 alunos ali. Não tem 500 ainda. Mas já tínhamos passado 500, mas aí com a pandemia caiu, mas já estamos... Não mudou muito, né? 400 e poucos alunos. O ano passado tinha 417. Eu sei porque eu estava lá, então eu acompanhei. 417 alunos. Esse ano está quase, mas não chegamos a 500 alunos ali. Então, ali são do jardim ao ensino médio. O Paraguai é um país católico, é um país onde eles são muito fortes na sua religião. E ao mesmo tempo que ele está ali, vem aqui, senta com você, ouve, mas ao mesmo tempo ele vai ali fazendo aquela profissão, como chama? Isso, andando na rua, né, fazendo. Então eles oscilam muito, mas nós não desistimos, sempre investindo nessas pessoas, porque cremos no poder de Deus, cremos no sobrenatural de Deus. E os pais, quando vão matricular os seus filhos, a diretora já fala, somos uma escola cristã, seu filho vai aprender a palavra de Deus também aqui. Aí os pais, não, tá bom, pode, eu quero matricular aqui. Hoje a Escola Betânia lá no Paraguai é uma referência naquele país, né? Temos aula de educação cristã, ali é uma das nossas, como é que fala? Uma das nossas aulas ali, base é educação cristã, tem as matérias, a grade, né? Uma das nossas grades ali é educação cristã, tem prova, tem tudo. O ano passado, eu e Simone ficamos como... A Simone ficou do jardim, dando aula para o jardim e para o primeiro ano ali, educação cristã, e eu fiquei da 7ª ao ensino médio, dando educação cristã ali para aqueles meninos, para aquelas meninas ali daquela escola. E começamos a trabalhar ali naquele lugar, além do nosso trabalho com os atletas naquele país. Irmãos, podemos ver o quanto que Deus nos abençoou naquele país, o quanto que Deus nos abençoou naquela escola. A Simone, muitos professores ali, praticamente 80% ali são cristãos, praticamente temos ali uns 6 ou 8 que não são cristãos, que não são convertidos, são grandes profissionais que dão aulas ali em suas matérias, mas a Simone também começou a trabalhar com as mulheres, com as professoras da escola, né? O paraguaio gostam de fazer muito filho, é um país matriarcal, né? É um país que as crianças são estimuladas muito cedo, e aí então tem muitas crianças, muitas meninas, adolescentes com diversos problemas emocionais, né? Problemas que já passaram, né? Então, como essa menina que vocês viram aí a foto, né? Que acompanhou, a Simone chorou junto com elas. Tinha um grupo de adolescentes que estava ali com a Simone um ano inteiro, toda terça-feira a Simone estava com elas. Então a gente viu o mover de Deus na vida dessas meninas que não tinha nenhuma perspectiva o que ia ser, o que ia fazer, já queriam casar já com 16, 17 anos, e com a graça de Deus, hoje, praticamente esse grupo que a Simone acompanhou, já umas estão todas na faculdade, né? Praticamente todas estão na faculdade, trabalhando, ganhando seu dinheirinho e já pagando a sua faculdade. Isso não é que é nós, isso é Deus, irmão, que tem agido através das suas orações, né? No ministério, lá nos Atletas de Cristo, Deus abriu a porta lá no clube lá do Cerro Porteño, né? Um dos grandes clubes ali lá do Paraguai. Fazíamos trabalho com os atletas profissionais, tanto do Cerro e alguns do Olímpia, que são 2 clubes tradicionais ali daquele país, e sempre com muita
simplicidade, né? Sem querer aparecer, porque o nosso propósito é que Cristo apareça na vida desses atletas, sempre de maneira discreta, mas o Senhor abriu as portas, mas só Deus para abrir as portas naquele clube. O diretor falou, ó, queremos que você faça um trabalho específico com o futebol feminino. E aí eu falei, ó, só que eu tenho algo, eu não faço sozinho. Por ser o trabalho feminino, a minha esposa tem que estar junto comigo. E nisso aí, irmão, já ganhei eles, porque acho que eles queriam me testar, porque muitos fizeram ao inverso, né? E aí já não precisa nem explicar o que aconteceu. Então, eu sempre ia com a Simone. Quando a Simone não podia ir, eu estava com a minha filha sempre, né? Acompanhando ali, nunca estava sozinho, de fato, nunca fiquei sozinho ali quando eu estava com o time feminino. E Deus foi abrindo as portas, né? Levávamos o time lá para a base para almoçar com a gente, tomar um café com a gente. Irmãos, Deus foi trabalhando, foi quebrantando o coração dessas meninas. Futebol feminino, vocês sabem o que é muito forte, né? É muito forte, todo o lesbianismo é muito forte. E Deus, com muita sabedoria, nos ajudou, nos capacitou, porque realmente com o futebol feminino, eu nunca tinha trabalhado. Falei, Deus, nos ajuda a dar uma palavra neste lugar. E fomos indo, Deus foi abençoando, Deus foi usando nossas vidas, e chegou final do ano, quase final do ano, teve muitas conversões, muitas pessoas literalmente teve uma vida transformada. Hoje, né, eu acho que eu falei hoje que muitas estão jogando em alguns clubes, uma veio aqui para a Ferroviária, outras foi jogar lá no Chile, enfim. Mas, irmãos, todos os dias eu posso mostrar para vocês, tem mensagem de um atleta, do diretor lá do clube, perguntando como que eu estou, falando que estão orando para mim poder voltar para o Paraguai. Irmãos, isso é só Deus, né? Quando eu falei pro presidente lá do Cerro Porteño, o time feminino e o time masculino, o ano passado foram campeão paraguaio, tanto do Clausura como do Abertura, foram campeão paraguaios. E aí me chamaram para uma recepção, para uma comemoração, né, tudo ali. E o presidente lá do clube me chamou para agradecer, para me dar uma premiação, né? E aí, irmãos, essa foi a parte mais difícil, porque eu já sabia que eu ia retornar, mas eu estava esperando o momento exato para me falar, né? Como a nossa liderança nacional falou assim, ó, a gente sentimos de Deus que você e a Simone têm que voltar, porque vocês são a pessoa que Deus mostrou, as pessoas certas para estar aqui como diretor da base, líder da base. Então, a gente quer que você retorne. Então, assim, irmão, se é de Deus, se é do Senhor, vai ser bênção. Quando nós somos submissos ao nosso pastor, à nossa liderança, né? Irmãos, as portas só tem que abrir para nós. Não tem como dar errado. Então, a gente se submeteu à nossa liderança. Sentimos paz no coração que íamos retornar. Mas aí eu não tinha falado ainda para eles. Eu esperei passar um pouco. E aí, quando eu fui falar com eles, pedi licença para me falar, agradecer pelo apoio, né, desde o início, e falar, ó, agora eu estou retornando para o meu país, né? Vocês já sabem quem eu sou missionário, né? Trabalho com atleta exatamente, mas eu estou voltando para o meu país por obediência, por submissão, mas eu fico feliz pela marca de Cristo que eu pude deixar aqui neste lugar. E o presidente, ele não é cristão, né? Mas dois da diretoria são cristãos. Um encheu os olhinhos de lágrima. E aí o presidente pegou uma folha, jogou assim e falou, ó, assina aí, quanto que você quer ganhar aqui para você ficar aqui com a gente? Eu falei, ó, muito obrigado, não é isso que me move, né? Mas foi difícil, irmão. Foi difícil mesmo para mim, mas ao mesmo tempo fiquei muito feliz de ver o quanto que Deus... Eu sei pregar para esses homens, porque vocês sabem, né? A Carmela, Edmu, o pessoal, né, que trabalhou, né, com, né, jogadores, pessoas, presidentes, que são pessoas de alto nível, o quanto que é para você difícil chegar nessas pessoas. É difícil, não é? E aí eu estava ali na mesa, sentado com ele, falando, né, e ele poder fazer uma proposta para mim. Eu falo, ó, não é isso que me move, eu poder falar para Deus, muito obrigado, porque de alguma forma eu deixei a marca de Cristo neste lugar. Irmãos, estão sempre pedindo para nós retornarmos, mas não,
Se for de Deus, um dia a gente volta. Mas agora é o tempo de Deus aqui para nós, de poder cuidar da base, dos missionários. Mas que meu coração está lá, eu não vou mentir para vocês. Nosso coração está no Paraguai. Amamos aquele país, amamos aquele lugar, mas a gente sabe que aonde nós estamos, estamos no centro da vontade de Deus. Estamos por obediência. E quando nós estamos com obediência, as portas sempre se abrem. É Deus que move, é Deus que vai usando as nossas vidas de alguma maneira. Né? Quem dera se nós fosse onipresente, tá aqui, tá lá ao mesmo tempo. Mas isso é só Deus, irmão. Então, mas a gente fica muito feliz. Tudo isso, queridos, que a gente passou foi Deus que usou as nossas vidas. Tudo isso é através das orações de vocês que têm orado pelos missionários, que têm abençoado os missionários. Então, irmãos, para fechar, hoje eu li pela manhã o livro de Esther, capítulo 6, o verso 8, apenas para a gente concluir, que diz que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar e o cavalo em que o rei costuma andar montado e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Eu vou resumir, queridos. Aqui nós vemos aqui uma situação que o rei Assuero tinha a rainha Vasti. Depois de 7 dias de festa com governantes, príncipes, prefeito, presidente, né? Ele estava ali com os eunucos e convidou a rainha Vasti para se apresentar. Ela não foi. Aquilo foi para ele foi uma ofensa, foi uma tristeza para ele. Enfim, a rainha Vasti é retirada desse lugar e começa para trazer uma nova rainha, né? Eu até brinquei hoje pela manhã que eu creio que o WhatsApp lá daquele lugar bombou. Muitas meninas mandando foto, ó, eu posso ser a sua rainha, né? Mandar o seu currículo, olha, aqui estou, né? Tá lá no Taquaral, aqui estou do Taquaral, fulano de tal, ó, quero ser a nova rainha, né? Imagina, eu fico imaginando se fosse lá nos dias de hoje. E a rainha Esther, ela era sobrinha de Mordecai, em outras Bíblias, Mardoqueu. Ela foi adotada pelo seu tio, porque os seus pais tinham morrido, e ela foi escolhida a ser a rainha daquele lugar. Nesse castelo tinha um homem chamado Amã. Amã, ele era considerado, né, o camisa 10, era o cara que já se achava ali o segundo rei, né, daquele lugar. E Amã sempre ali, as pessoas viam, ele saía, as pessoas se prostravam diante dele, mas apenas Mordecai não se prostrava diante dele. Isso foi trazendo um furor no coração desse homem, né? Foi trazendo um ódio no coração dele. Tinha que fazer alguma coisa porque que Mordecai não se prostrava perante ele. Até que um dia a rainha Esther, né, pulando aqui alguns capítulos, a rainha Esther, depois de já ser a rainha, né, Amã já tinha dado ordem de matar todos os judeus daquela região. E Mardoqueu foi falar com Esther, se vestiu de pano de saco, né? E ela mandou roupa para ele, ele não quis se vestir. E esse rapaz, entre vários recados que ele pediu para dar para a rainha Esther ficou muito abalada com a notícia. Ela falou para ele: diga ao meu povo que ore e jejue por mim durante 3 dias. Durante esses 3 dias, irmãos, eu fico imaginando que a igreja se prostrava, como nós estamos orando agora, né? Devido a tanta situação que nós estamos passando, mas eu vejo a igreja de Cristo orando, jejuando, intercedendo, pedindo a graça de Deus sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre essa situação que nós estamos passando. Eu creio que lá também, né, quando ele decretou isso, a igreja de Cristo ali estava orando, os judeus estavam buscando do Senhor uma sabedoria para que isso não venha acontecer, de matar todos os judeus que ali estavam, até que a rainha convida para um banquete. E Amã, todo feliz, né, voltou para sua casa compartilhando: ó, fui convidado pela rainha Esther para participar do banquete.
mas eu ainda quero ver aquele homem morto, né? Com Mordecai. Quero ver, eu vou matar aquele homem. E a sua esposa deu, então vamos fazer o seguinte, faz uma cova, né? Põe uma corda e ali nós vamos matar ele. Aí ele, ótima ideia. Só que, irmãos, naquela noite, o rei não conseguia dormir. Ficou inquieto e ele levantou, pegou um dos seus livros e começou a folhear os livros de anotações, né? E ele viu lá que um certo dia os homens queriam matar e Mardoqueu percebeu que ele ia matar e avisou. E o rei não foi, eles queriam matar o rei. E aí o rei depois amanheceu o dia, acordou e perguntou para o seu copeiro, né, o seu secretário, podemos dizer, o que foi feito com Mardoqueu por tal feito, né, de poder livrar o rei lá da morte. E esse rapaz falou assim, nada foi feito, Senhor. Perdão. Ok, quem está chegando aí, lá no pátio? Quem era? Amã. Amã, eu tenho certeza que ele ia cantando, passando todo feliz da vida, fazendo selfie, né, andando pelo corredor. Falou assim, diga a Amã que vem até a mim. Aí Amã chegou, né, eu creio que ele, ok, Senhor, aqui estou, né? E aí o rei perguntou. Então o rei mandou que ele entrasse. E Amã entrou e o rei perguntou, o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã pensou, só pode ser eu, né? Não tem outro aqui. Só pode ser eu. E Amã falou, Senhor, quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em quem o rei costuma andar, montado, sob cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real, que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregue de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois, que leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta, é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aí o rei, o que ele falou? Excelente, faça isso, vá lá e busque Mardoqueu e faça isso. Irmãos, eu creio que deve ter. Olha, acho que a perna dele, acho que ele perdeu até as forças. Como assim, Mardoqueu? Irmão, o homem que ele queria matar. Irmãos, olha isso. Ele queria matar o homem, depois ele vai pegar o homem, coloca as roupas que o rei poderia usar, né, os trajes reais, monta no cavalo e sai andando pelas ruas lá da cidade, gritando, assim se faz a quem o rei deseja honrar. Eu creio que nem Mardoqueu, mas como assim eu, né? Mas aí eu creio que ele entendeu os 3 dias de oração, os 3 dias de jejum. Então, queridos, está passando por dificuldade, está passando por um momento difícil, às vezes estamos sendo caluniados, sendo injustiçados através de calúnias, tantas coisas estão passando por um momento difícil, e às vezes nós queremos que a situação se resolva de imediato, e aí vamos se prostrar diante de reis falsos, diante de mentiras, vamos acreditar em falsas teorias e se esquecemos do quê? De se lançar diante de Deus, de buscar diante de Deus a resposta exata, porque é dele que vem a resposta, é dele que vem a solução, é o Senhor que age, é o Senhor que opera o milagre, e tenho certeza, assim como o Mardoqueu, tenho certeza que assim se faz Deus a quem ele quer honrar. Então, queridos, que o Senhor venha estar presente na sua vida, que o Senhor venha estar honrando a sua vida, que você, assim como a rainha Esther, deposite a sua confiança nele. Tá difícil? Busque dele. Tá passando um momento difícil? Busque do Senhor. Eu estava falando hoje pela manhã, em 2015 foi um ano mais difícil para mim e para Simone, com aquela vontade de, não, eu não vou ser mais missionário, não é isso que Deus quer para mim. Né? E aí um amigo falou assim, não, Fabinho, não, dobra o joelho, fecha a boca e deixa bater, coloque isso diante de Deus. Né? A gente se sentiu tão injustiçado por tantas coisas, mas isso não é justo. Não importa, vai pro joelho, cara, de busca dele, é ele que vai te honrar, irmãos. E aí, depois disso, vivemos coisas extraordinárias, né? Deus nos honrou. Lá, aí a pessoa que tanto nos machucou,
2 anos depois ligou pedindo perdão, desculpa, e a gente fala, Deus, é somente o Senhor. Assim se faz Deus a quem Ele quer honrar. Que Deus possa estar honrando a sua vida, que Deus possa estar que Deus possa estar ouvindo aquilo que você tem colocado diante dele, como diz em Isaías 59:1, as mãos dele estão estendidas sobre sua vida, os ouvidos dele estão atentos para ouvir aquilo que você tem colocado diante dele. Eu quero orar por você, abençoar a sua vida em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez queremos abençoar a vida dos teus filhos que aqui estão. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que aqui está presente. Aqueles que estão assistindo, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor venha estar concretizando o desejo do coração de cada um. Aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, seja a área da saúde, seja a área da financeira, familiar, profissional, que o Senhor esteja concretizando, ó Pai. Nós repreendemos todo mal, repreendemos tudo aquilo que o inimigo trama contra as nossas vidas, repreendemos tudo aquilo que ele trama contra a vida dos meus irmãos, mas, ó Pai, nós confiamos no Deus em quem nós servimos, ó Pai. Confiamos que o melhor do Senhor está por vir sobre a vida de cada um. Abençoa, Senhor, que possamos a cada dia confiar no Senhor, para que o Senhor possa estar honrando cada um dos meus irmãos. Graças te damos, ó Pai. Abençoamos o coração de cada um dos irmãos, que o Senhor esteja tirando, ó Pai, todo medo, toda preocupação, toda angústia, pois a nossa confiança está em Ti. Queremos Te dar graça, em nome de Jesus. Amém.